dia, um dia lindo, né? Tenho certeza que todos estão aqui na melhor disposição para refletir, para ouvir o Evangelho e refletir. O Evangelho, para mim, é um livro mágico. É algo que, cada vez que eu leio, que eu escuto, eu tenho uma interpretação diferente, tem um significado diferente para cada momento que nós estamos vivendo. É uma fonte infinita de orientação, de consolo, de respostas aos nossos questionamentos. Ontem à noite eu fazia palestra lá no Joana de Ângeles e eu lembrava que eu comecei em 1996, por favor não façam conta, a fazer palestras lá no Joana, no Evangelho. O Evangelho do sábado pela manhã era o treino, os palestrantes trainee falavam no Evangelho primeiro, para serem testados, para depois serem promovidos e poder falar à noite. E eu me lembro que o primeiro tema que me deram, eu acho que o pessoal não gostava muito de mim, me deram o seguinte tema: não vades aos gentios. Eu, meu Deus, o que é isso? O que é que eu vou construir a partir disso, não é? E passei uns 2 meses me preparando, e eu treinava com minhas filhas, as coitadas, tinham que me escutar palestrar, elas conhecem tudo. A história de Paulo de Tarso, que foi a história que eu contei, elas conhecem até hoje, 18 anos depois, elas lembram que eu colocava as 2 sentadas e fazia a palestra toda, porque eu queria saber se eu conseguia falar o tempo estipulado. Então, as coitadas ficaram versadas. Então, falar no Evangelho, falar do Evangelho, para mim, é sempre algo extremamente prazeroso, é sempre algo que, quando Cecília me chama, o coração sempre pede que eu venha. Às vezes eu não posso vir, eu fico sentida. Eu não gosto de dar meu lugar para outra pessoa, não. Quando eu não posso vir por alguma circunstância, é sempre muito difícil para mim, porque eu acho que esse é um momento, ter esse tempo para refletir sobre essas passagens, essa linguagem metafórica que o Cristo nos deixou, esses ensinamentos que não são ensinamentos para que você teorize, são ensinamentos vivos. O Evangelho você pode utilizar na sua vida diária. Quando as coisas acontecerem, quando os desafios chegarem, consulte, porque ali tem respostas. Mas não são respostas prontas, porque dar respostas prontas é desrespeitar a inteligência do outro, a capacidade do outro de encontrar as suas respostas. Mas são caminhos para que você possa encontrar dentro de você as suas respostas. E é essa a reflexão em torno do tema de hoje. Há muitas moradas na casa do Pai. E eu pergunto para vocês, onde vocês estão morando? E não me digam que é em Ondina, na Barra, porque não é isso que eu estou perguntando. Onde vocês estão morando? Como vocês estão organizando a casa de vocês? A casa de vocês está limpa, arejada, arrumada? Ou a casa de vocês está desorganizada, desarrumada, cheia de entulho, cheia de coisas que vocês não precisam mais, mas insistem em manter apenas por hábito? Porque os pensamentos, muitas vezes, nos viciam. Nós temos pensamentos viciosos que nos deixam fixos em determinadas atitudes, em determinados padrões de comportamento. E nós temos muita dificuldade em nos libertarmos desses padrões. E, às vezes, alguns pacientes me perguntam, mas, Bel, por quê? Eu já sei que isso não é bom, mas eu não consigo mudar. Por quê? E eu respondo, por quê? Porque você passou 30 anos, 40 anos cultivando esse padrão. Então, não é possível que de um momento para o outro, apenas pela tomada de consciência da necessidade de mudar, esta mudança ocorra. As mudanças não ocorrem no piloto automático. Isso é coisa de quem tem uma preguiça danada de se movimentar. As transformações ocorrem a partir de um movimento, a partir do aceitar
o desafio. É quando nós aceitamos o desafio que a vida nos coloca, que o nosso estado interno muda. E quando o nosso estado interno muda, nós mudamos de morada. Porque nós podemos compreender essa passagem a partir da grandeza do universo e das diversas moradas do Espírito. Sim, claro. Mas o Espírito vai morar fora de acordo com a sua morada dentro. É por sintonia, é por vibração que nós somos atraídos para esse ou para aquela morada. Então, o mais importante não é saber se existem muitas moradas do universo e para onde eu irei quando desencarnar. A sua morada você constrói aqui e agora. Como está a sua morada interna? Qual foi a última vez que você fez uma faxina? Será que você está sendo um bom dono de casa, uma boa dona de casa? Está fazendo a faxina necessária no seu mundo interno? Está jogando fora antigas mágoas, ressentimentos, rancor, todos esses sentimentos que são adoecedores do corpo e da alma? Será que você periodicamente faz essa arrumação, reorganiza, joga aqueles móveis velhos que você é apegado, mas eu tenho há mais de 20 anos, isso tem um valor sentimental para mim, e aí fica apegado, assim como nós ficamos apegados às coisas, nós também ficamos apegados a determinados sentimentos, pensamentos, porque passamos a nos identificarmos a partir daquele sentimento, daquele pensamento, daquela atitude, daquela verdade que fica ali amarrada, endurecida, rígida. É preciso trazer a flexibilidade da água, lavando essa nossa morada, deixando ir aquilo que precisa ir. Porque nós estamos aqui, eu repito isso e repito, e não tenho medo de ser repetitiva, nós estamos aqui para desfrutarmos felicidade de existir. Não estamos aqui para amargurar dores, conflitos. A amargura, o conflito, nasce da nossa ignorância em relação àquilo que nos acontece. É a partir da não aceitação daquilo que a vida me traz, que eu me desorganizo internamente. E aprender a se desorganizar e se reorganizar faz parte da trajetória evolutiva do ser. Porque assim vem o caos e nós buscamos uma organização. Quando nós terminamos de organizar, que achamos que estamos, vou usar um termo aí do tempo de Cecília, bacana. Pensamos que estamos... Brincadeirinha, viu, Cecília? Estamos bacana, pensando, e aí vem um outro tsunami e desarruma aquilo que nós acreditávamos que estava arrumado. Porque nós temos uma ilusão de que podemos controlar as coisas, de que se botarmos as peças no lugar, as peças não mais se mexerão, mas a vida mexe, troca, que nós mudamos, e os nossos referenciais mudam. E aquilo que era deixa de ser. E aquilo que me satisfazia não satisfaz mais. E as pessoas também mudam. E às vezes aquela pessoa que eu pensei que nunca iria embora, vai embora. Ou aquele recurso material que eu achei que estava segura, de repente eu perco. E aí, como lidar com essas reviravoltas da vida? Como se reorganizar diante do caos? O filósofo grego Epicuro, ele tinha uma frase em que resumia isso que eu estou colocando. Uma frase não, desculpa, é uma palavra. Uma palavra bonita, vocês anotem aí no caderninho, que é para vocês tirarem onda. Né? Eu já ensinei axiograma, para vocês doutrinarem os espíritos. Né? Na hora que chegar complicado, você, meu irmão, reveja seu axiograma. Que é o conjunto de verdades e valores que uma pessoa constrói dentro de si. Agora eu vou ensinar outra para vocês dizerem. Meu irmão, tem a ataraxia. Não é um ataque, é a ataraxia. É muito fácil, imperturbabilidade de ânimo diante do destino. Fácil. Né? Ou seja, vamos traduzir para o bom baianês. Fique frio. Relaxe na bica.
Não, não tem uma música assim? Tem uma música, é porque são tantas músicas. É do meu tempo, né? Olha, Cecília devolveu, essa Cecília é vingativa, rapaz. Foi a outra ali, a comparsa dela. Então, relaxe. Ou seja, diante das dificuldades, dos desafios que a vida lhe trouxer, tenha serenidade. Busque a serenidade. Mas, às vezes, nós alimentamos ainda mais a perturbação. Você já viu que tem gente assim? Está agoniado e aí quer falar mais sobre aquilo, quer conversar com outras pessoas que pensam igual, não vai buscar quem pensa diferente para achar um eixo, não. Quer falar, quer se perturbar mesmo, porque quer se espalhar. E aí não busca o inverso, não busca no momento em que a vida lhe coloca um desafio, não busca estar centrada em si mesmo, rearrumar a sua casa. Antes de querer arrumar a casa do outro, porque a maioria das vezes é isso que queremos fazer. Acontece alguma desavença com alguém, nós queremos convencer o outro de que nós estamos certos e o outro está errado. Então, estamos querendo arrumar a casa alheia. Pense aí, você está com sua casa toda bagunçada. Pense se você tem moral para entrar na casa do vizinho, para ir falar que as coisas estão desarrumadas na casa dele. É a mesma coisa do ponto de vista emocional. Se você está desarrumado, como você pode se sentir em condições de dizer ao outro o que ele deve fazer, ou como ele deve se sentir, ou que ele está certo ou que ele está errado? Arruma a sua casa primeiro. Se reorganiza internamente e, a partir dessa organização, você pode avaliar a situação de uma forma melhor e aí fazer escolhas mais assertivas para a sua vida. E tomar decisões diante daquela situação que tragam uma harmonização. Todo mundo diz que quer paz, não é? Ou tem alguém aqui que... Se bem que tem gente que é perturbado, que não quer não se sente bem. Quando está tudo bem, fica incomodado. Vocês conhecem a pessoa? Eu conheci uma paciente que era assim, ela se tratou uns 3 anos comigo, aí estava tudo bem, ela estava incomodada, ela achava até que ia desencarnar, porque estava tudo tão bem, que ela estava com medo, o problema passou a ser, a gente foi tratar o medo dela de desencarnar, porque se está tudo bem, eu vou desencarnar. Mas juízo de gente é desse tamanho, não é? Então, tem pessoas que têm dificuldade de viver, ou vive na euforia, ou vive no limbo, e tem uma dificuldade de encontrar o equilíbrio, mas encontrar o equilíbrio é exatamente transitar entre a morada do limbo e a morada da euforia. Nem a euforia por aquilo que conquistamos, nem a depressão e o fundo do poço por aquilo que perdemos. Mas saber retornar até ir ao fundo do poço faz parte do processo. Mesmo porque, que bom que o poço tem fundo. Então, quando alguém diz assim, eu estou no fundo do poço, que bom, maravilha. Significa que agora você está em condições de ter uma mão que lhe ajude a subir. Porque enquanto a pessoa não está, muitas vezes você até tenta, mas a pessoa não aceita ou não percebe. Os espíritos, às vezes, estão do nosso lado, estendendo a mão, mas nós ainda estamos envolvidos nos véus da nossa ignorância, muitas vezes da nossa arrogância, do nosso poder, e não percebemos, não enxergamos a ajuda que está ali disponível ao nosso lado. Porque, em geral, para que possamos enxergar, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva, precisamos fazer algo novo, algo diferente, e esse novo e diferente exige certos sacrifícios do ego. Exige a queima de determinadas gorduras que precisam ser queimadas, e não são aquelas gorduras que queimamos nas academias. Aliás, Deus me livre. Academia. Não são, mas são gorduras da alma que precisam ser queimadas. Mas nós nos apegamos a isso. Nós nos apegamos a determinados pontos de vista, verdades e valores que às vezes trazemos, não é só dessa encarnação e da dinâmica familiar da qual nós fomos criados. Não, nós trazemos às vezes de encarnações e encarnações determinadas posições e atitudes que nos impedem de continuarmos o nosso processo, de flexibilizarmos e aí sim harmonizarmos a nossa casa interna. O medo é o maior inimigo do amor.
Não é o ódio, é o medo. O medo de se relacionar, o medo de ser quem se é, o medo de perder. Nós ficamos, como diz o terapeuta Jean-Yves Leloup, nós ficamos entre o gosto de soltar e o medo de perder. E muitas vezes ficamos prisioneiros de determinadas situações na vida que são desorganizadoras do nosso mundo interno. Então, a nossa maior tarefa é arrumar a nossa casa, arrumar a nossa morada. Não é a morada alheia. Aquilo que se constitui no nosso entorno é reflexo desta arrumação interna. Se eu me arrumo internamente, as coisas externamente, elas se arrumam. Não é nem porque o exterior muda, mas é porque muda a minha perspectiva sobre as coisas. Então, as coisas mudam. Quando eu mudo o meu olhar sobre as coisas mudam, elas se transformam. Mas muitas vezes nós fazemos dos problemas, das dificuldades, dos desafios da vida, questões muito maiores do que nós, e as coisas não são maiores do que nós. Porque nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. E isso é um legado que nos coloca na posição de enfrentarmos qualquer dificuldade. Qualquer desafio você é capaz de enfrentar. Quando você acha que não, é porque você está na ilusão. Você está com dificuldade de se desapegar das ilusões a seu próprio respeito, das ilusões do ego, das ilusões materiais. Quantas pessoas, às vezes eu não entendo, às vezes eu ouço notícias de pessoas que querem tirar a própria vida, porque estão devendo, mas que besteira, não é? Imagine você tirar a sua vida porque você está cheio de dívidas. Ora, mude seu jeito de viver, vá morar longe, se organize, se reorganize, aguarde. Se você desencarnar com as dívidas, não tem problema não. Na próxima você já nasce devendo. E aí você termina de pagar. Não tem problema não. Porque você vai pagar. Não adianta você achar que, Bel disse que é para eu deixar para lá. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não estou mandando vocês darem calote em ninguém. Eu estou dizendo que isso não é motivo suficiente, porque a vida é muito maior do que isso, porque isso é uma experiência. Você está aprendendo a lidar com o material. A maioria de nós ainda não sabe. Ou se envaidece e cai na arrogância, ou quando tem, ou se lamenta quando não tem, não sabe viver, acha que a vida é ter isso ou aquilo. E nós precisamos de tão pouca coisa para vivermos, para sermos felizes. A maioria das nossas necessidades são absolutamente inventadas. Quem é que precisa de 2 celulares? 3, tem gente que é 3, mas agora eles disfarçam, eu já descobri. Porque eu ficava dizendo que as pessoas que tinham mais de um celular tinham algum problema. Eu quase dava um cartão para a pessoa se tratar. Agora eles disfarçam, pegam e botam 3 chips em um só, para dizer que só tem um, quando tem 3. Então nós, muitas vezes, nos angustiamos porque não temos, nos angustiamos porque não temos uma pessoa, porque achamos que a felicidade, ela só pode ser construída a partir da convivência amorosa com essa ou com aquela pessoa. O mundo está cheio de pessoas interessantes. Se seu leito foi desocupado, ocupe o leito. Eu acho que vocês, mulheres, estão muito exigentes, viu? Eu tenho conversado com as mulheres que me procuram, estão exigindo demais dos meninos, não é, meninos? Os meninos são gente boa, são tranquilos, são tão prestativos, troca o botijão, troca a lâmpada, lava o carro, é uma coisa, né? Carrega a sacola, é um negócio fantástico. São extremamente prestativos e nós nos angustiamos. E eu estou trazendo essas coisas para que nós possamos trazer leveza para as nossas vidas. Arruma a sua casa interna, arruma a sua morada. Porque se você desencarnar, e nós podemos desencarnar a qualquer momento, não sabemos o dia, a hora e o lugar, então vamos desencarnar desorganizados. Certamente iremos encontrar do lado de lá uma morada desorganizada. Então, se você está aí fazendo planos de ter um lote lá em nosso lar, pegar lá a prestação, né? 20 anos, e não está se organizando internamente, para onde você vai? Como está a sua casa mental é para onde você será atraído. Você está na morada do ódio? Você está na morada do ressentimento? Você está na morada da aflição?
da inveja, da vingança, onde você está morando agora é a morada para a qual você também irá se desencarnar. Então, procure reorganizar a sua morada. Faça do paraíso que você almeja viver depois de desencarnar, agora, nesse momento. Tenha ataraxia. Não vou esquecer mais, né? Serenidade diante dos desafios que a vida lhe trouxer. Se reorganize. Abra mão do que precisa abrir. Não tenha medo. Ou melhor, até tenha medo, porque às vezes o medo é algo que a gente não controla. Mas não deixe de fazer as coisas porque você está com medo. Está com medo? Faça com medo a si mesmo. Tem algumas pessoas que eu tenho vontade de botar para voar de asa delta, empurrar do Billy Jump. Sabe? Que é para a pessoa, mas eu posso me quebrar. Sim, e daí? Por que você não pode se dar mal, se quebrar numa escolha que você faça? Por que você fica amarrado? Do que você tem medo? De sofrer? E você é melhor do que os outros que não podem sofrer? Todo mundo sofre, mas também todo mundo vive alegrias. Se você não tem a coragem de aceitar o desafio, você também não vai viver a alegria da conquista. Se você não se põe na estrada, você nunca vai vislumbrar novas paisagens. Não é olhando as mesmas cenas e paisagens que as coisas vão se modificar na sua vida. Então, a coragem de sair do lugar comum, a coragem de perceber que os desafios que a vida lhe traz, que os acontecimentos da sua vida, são acontecimentos complexos, profundos. Não aceite ser simplista. Você não é uma criatura simplista. Simples é muito bom, porque ser simples é extremamente complicado. Mas simplista não. Simples sim, simplista nunca. Tudo que lhe acontece tem um sentido, tem um significado. Eu me lembro que agora em janeiro eu fiz uma viagem meio doida, saí por aqui dirigindo até Maceió e passei na porta de uma pousada, já em Sergipe, que eu fiquei há 15 anos atrás, chamada Pousada do Padre. E aquilo me remeteu a uma história que eu tinha esquecido já. Há 15 anos atrás, eu, meu marido e minhas 2 filhas, nem tinha o terceiro ainda, e resolvemos fazer essa viagem para conhecer essa área, uma praia de Sergipe, mais Mangue Seco, que lá é 15 minutos de lancha desse local para chegar em Mangue Seco, que já é na Bahia, mas dá para atravessar rapidamente. E eu me lembro que nós procuramos muito a tal da pousada, era uma pousada estrela do não sei o quê, que eu não me lembro mais o nome, mas onde a gente perguntava, a gente com 2 crianças no carro, e as pessoas diziam assim, não, é Pousada do Padre, aqui só tem a Pousada do Padre. Aí teve uma hora lá que eu disse, esqueça a pousada que você reserva, vamos para essa Pousada do Padre, que eu já não aguento mais essas crianças perturbando o meu juízo, porque menino, né? A gente tem vontade de torcer os pescocinhos. E aí, chegamos nessa pousada, e quando chegamos lá, era a pousada estrela do não sei o quê, mas todo mundo só conhecia como Pousada do Padre. E eu, curiosa, porque eu sou uma colecionadora de histórias, eu fui perguntar no outro dia, depois de descansar, por que Pousada do Padre? E eu descobri que eu estava num complexo de um trabalho que um padre desenvolveu, eu não me lembro a nacionalidade dele, austríaco ou belga, eu não me lembro. E aí eu fui investigar como é que aquele padre foi parar naquele local, chamado Porto do Mato. Se vocês tiverem a oportunidade, conheçam. Chama Porto do Mato, o local. E aí, eu comprei até o livro que conta a história desse lugar. Porque ele veio para o Brasil trabalhar no Rio de Janeiro. E lá na favela do Vidigal. E na favela do Vidigal, ele conheceu uma jovem chamada Joana. Chamou logo a minha atenção, né? Na época eu era trabalhadora do Joana de Ângeles, chamada Joana. E essa jovem... Ele virou para essa jovem, fazer um trabalho lá no Vidigal e disse, mas eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui no Brasil, como Madre Teresa de Calcutá trabalhou na Índia. Eu quero trabalhar com os mais pobres entre os pobres. E ela disse, eu sei onde você pode fazer esse trabalho, de onde eu vim. Onde a mortalidade infantil era 50%. Onde só se chegava de barco, porque era um mangue para chegar no local. Onde todas as casas eram casas de pau a pique, aquelas de barro, é assim que chama?
Então era aquele tipo de casa. E aí eles foram para lá. Ele foi com ela. Tem fotos no livro da chegada dos dois e tal. E eles mudaram o lugar. O lugar, quando nós chegamos, era um lugar fantástico. Tudo asfaltado, todas as casas de alvenaria. E esse local onde tinha pousada, tinha um colégio, uma creche, um ginásio de esporte, um salão de beleza, uma oficina mecânica, uma padaria. Era uma mega estrutura. E um cemitério. Um cemitério. Tudo isso num complexo enorme. E aí eu fui para o cemitério, porque eu gosto de cemitério, não sei se vocês gostam. É um lugar bom para meditar. Ninguém vai lá lhe perturbar, só os desencarnados. Mas aí você pede uma trégua, né? E eu fui, e aí descobri um túmulo ocupado, porque no cemitério não tinha ninguém enterrado ainda, só tinha um túmulo. Aí eu fui perguntar de quem era. E aí eles disseram que era de Joana. E que eles dois, ela e o padre, fizeram toda aquela obra. E eles foram até, ele levou ela para a Europa, os dois conseguiram recursos lá na Europa, fizeram toda a obra que mudou a comunidade como um todo, e mudou para sempre, porque eu passei lá e continua ótimo. E quando eles estavam já com toda essa obra pronta, tudo funcionando, tudo mudado, ela morreu em um acidente de carro lá na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Né? E disse que ele ficou muito triste, queria ir embora do Brasil, mas aí depois resolveu ficar e resolveu dar continuidade à obra e fez um túmulo do lado do dela, que disse que quando ele desencarnar, ele vai ser enterrado ali do lado dela. E eu fiquei pensando em como a vida é fantástica. Quando eu ouço essas histórias, eu fico percebendo como a vida é mágica, como ela é bela, como existem possibilidades, como os espíritos afins se encontram. E quando o amor é um amor verdadeiro, como ele sai de si e se transforma em obras. Quando dois espíritos se amam verdadeiramente, eles não precisam estar consorciados amorosamente, fisicamente. Quando duas pessoas, dois seres se amam verdadeiramente, esse amor, ele sai de si, ele se transforma em obras e em coisas que vão beneficiar muitas e muitas pessoas, porque o amor tem esse poder de construir dentro e construir fora. Então, por que nós nos apequenamos tanto diante da vida e diante dos problemas, quando somos capazes de realizar coisas tão grandiosas? Por que não arrumar a sua morada para viabilizar e colocar a serviço da vida as suas potencialidades, a sua capacidade de amar? Porque você fica preso dentro de você mesmo, ou circunscrito, numa relação tão estreita, tão pequena, às vezes até aprisionante. Às vezes nós queremos porque queremos, dizemos que amamos e queremos aprisionar o outro do nosso lado. Quando o amor é libertar o outro para viver as experiências necessárias para o seu processo evolutivo. E como nós nos sentimos bem quando somos capazes de amar verdadeiramente alguém. Então, arrume a sua morada. Escolha onde você quer morar internamente nesse momento. Não escolha a morada da desavença, não escolha a morada da desarmonia, escolha a morada da harmonia. Escolha a morada da amorosidade, da mansuetude, da afetividade. Se é isso que você deseja, viva de acordo com o seu desejo. Seja coerente, porque é esquizofrênico não sermos coerentes, é patológico. Se é paz, se é harmonia, se é a afetividade, a amizade, a solidariedade que você deseja em sua vida, então haja de acordo com o seu desejo, seja coerente. Não permita que o outro, que a vida, que os desafios que lhe chegam, tirem você daquilo que você deseja para a sua vida. Quer amizade, seja amigo, quer amor, ame. Quer paz, haja de acordo com esta paz que você busca. Mas às vezes nós queremos que o outro faça. Nós queremos mudar o mundo inteiro, mas não queremos mudar a nós mesmos. Isso não é possível. Vivemos a angústia de querer que as coisas externas se reorganizem de acordo com os nossos desejos. Quando nós precisamos organizar o nosso mundo interno, harmonizar o interno, para que o externo se transforme, porque aí você pode estar morando na faixa de Gaza e ainda assim
você vai encontrar a paz e a harmonia. Você pode estar vivendo no Iraque ou no Afeganistão, e você vai encontrar a paz e a harmonia. E você pode estar vivendo aqui em Salvador, diante de todo o bombardeio que nós escutamos de violência, que eu não gosto de ouvir. Não venha me contar, não venha me contar suas histórias que pingam sangue. Eu gosto de contar histórias de superação, histórias de amor, porque tem muitas histórias para contar de superação, de amor, e não história que pinga sangue. Eu só quero ouvir história triste se eu puder lhe ajudar. Se eu puder lhe ajudar, me conte, que eu vou lhe ajudar. Se eu não puder, não me conte seus problemas, porque eu não quero saber. Para que eu quero me impregnar de um sentimento negativo? E aí nós ficamos amedrontados, assustados, vibrando numa sintonia do medo, atraindo obsessor que ficam brincando conosco, ainda perturbando mais ainda e estimulando ainda mais o nosso medo, a nossa desorganização interna. Então vamos ficar em paz, mesmo com toda essa história de que há violência. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez ao Rio de Janeiro, minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum, porque passava na televisão todo dia que no Rio de Janeiro parecia que matava um de manhã, deixava o outro amarrado para de tarde. E ela, não vá, mas eu tinha um curso para fazer na UFRJ, e eu digo, eu vou, eu curso, não estou pagando nada, estão me promovendo para ir fazer esse curso, eu vou fazer esse curso. E fui, fiquei lá uma semana, e eu fiquei, sabe o que é que eu vi lá? O que eu vi foi beleza. Eu vi beleza. Eu fiquei tão encantada com a beleza do Rio, tão encantada, que eu nem me lembrei, nem de bala perdida, nem de bala achada, como diz meu amigo Djalma Argolo, que ele disse que bala perdida é aquela que não pega em ninguém, que você morre de bala achada. Não morre de bala perdida, que se perdeu não pegou em ninguém, então é achada. Nada, não me lembrei de nada. Eu fiquei tão encantada, tão empolgada, com tanta beleza, me inspirei tanto, que em uma semana eu escrevi 20 poemas, inclusive um para o Rio de Janeiro. Por quê? A sintonia, a minha morada interna estava num outro tipo de vibração, que não é a vibração da violência. Ficar na vibração do medo da violência, não vai resolver, porque se as coisas forem acontecer, você vai sofrer duas vezes. Eu sempre digo, vai sofrer antes por antecipação, pela expectativa e pela expectativa daquilo que pode nunca acontecer. Então vamos ficar em outra sintonia. E quando eu digo outra sintonia, não é lerdo no meio da rua, de boca aberta, andando 9 horas da noite na pituba com um celular, um iPod, não, viu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa ficar na vibração, no medo, o tempo inteiro pensando em coisas negativas, porque isso é viciante. Você começa a vibrar negativamente, daqui a pouco você fica sofrendo de uma patologia chamada associação negativa, que é você fica sempre achando que coisas ruins vão acontecer. E isso cria um padrão mental. E aí você fica o tempo inteiro assim, é adoecedor. Daqui a pouco se transforma num transtorno de ansiedade, numa agorafobia, num transtorno do pânico, porque você vai acumulando, produzindo energias negativas que vão impregnando não só o seu perispírito, como também o seu corpo físico. E você fica vibrando naquela sintonia, e ninguém aguenta ficar vivendo no estresse o tempo inteiro por muito tempo. De alguma forma, alguma coisa vai estourar, vai explodir, não vai ser possível manter. Então vamos pensar em coisas positivas. Vamos vibrar, vamos arrumar a nossa morada interna, a nossa morada externa. Ajuda muito o exercício de organizar uma casa externa. O seu lar precisa ser um templo de harmonia, um templo de alegria, de felicidade. Mas tem gente que põe o pé dentro de casa para reclamar, porque isso está fora do lugar, isso está assim, está assado. Ou gente que põe o pé dentro de casa para desarmonizar. Tem gente que é assim, né? Está tudo na paz, a pessoa entra em casa e já desarruma tudo. Então vamos mudar isso. Se você quer que a sua morada interna e a sua morada externa estejam em harmonia, vamos arrumar. Vamos arrumar a nossa casa, vamos embelezar a nossa casa, por mais simples que seja, ou por mais sofisticada e bela que seja a nossa casa, vamos arrumar. Uma coisa que eu adoro colocar em casa são flores. Flores amarelas, que são as minhas favoritas. Colocar flores. Dá uma sensação boa.
né? Nem que tenha que ser roubada do vizinho, mas a gente bota a flor lá, né? É brincadeira, eu vejo, estou mandando você roubar a flor do vizinho. Aqui a gente não pode dizer nada, que depois o povo sai por aí. Eu tenho até medo. Às vezes as pessoas me encontram, Bel, uma palestra sua, você disse uma coisa, mas foi tão importante para mim, eu já chego gelo por dentro. Meu Deus, o que será que eu disse que essa criatura, que eu não me lembro mais? Então, é importante embelezar a nossa casa, limpar a nossa casa, arejar. Joga o que não presta fora, aproveita. Ainda está em janeiro, ainda está na época de faxina. Um bocado de roupa, você pensa que tem roupa, guarda-roupa cheio, que você procura para vestir, não tem. Porque você não quer mais ou não lhe agrada mais. Muda, tenha coragem de fazer isso, porque nesse exercício de arrumação externa, você pode se conectar, se concentrar em você mesmo e começar a perceber o que é que também você precisa arrumar dentro. É um exercício, é uma estratégia, é uma terapia. Arrumar, jogar papéis fora, as coisas, deixar a casa clean, bonita, cheirosa, arrumada. Também cuidar de si, cuidar do corpo, que é o templo do espírito. Né? Cuidar de si. Quando eu vejo uma mulher sem batom, oh meu Deus, cadê o batom, criatura? Né? Cadê? Com um cabelão muito grande, dá um corte desse cabelo, joga para cima, vai no salão, fica loura, porque mulher não fica velha. Eu mesmo já estou quase precisando, já estou, né? Estou até prendendo assim para trás para disfarçar os brancos. Então, cuida de si, sabe? Caminha, se alimenta bem, procura um médico, porque isso também é organização, isso também é arrumação da sua casa. É um conjunto de coisas que leva o espírito a se conectar a um outro tipo de vibração. E é nessa vibração de amor, de paz, de harmonia que nós devemos serenamente, no dia em que a morte, que para mim é um anjo belíssimo, vier nos beijar, nos levar para uma outra dimensão, mais uma dimensão de paz, de harmonia, de serenidade, daquilo que nós tanto queremos, do encontro, como Cecília colocou aqui na leitura do Evangelho, do encontro daqueles que nos precederam, no encontro amoroso com as pessoas que nós amamos. E que se desencarnarmos numa vibração de desarmonia, esse encontro muitas vezes não é possível de imediato. Então vamos construir o paraíso que nós almejamos, a felicidade que nós desejamos, a harmonia que nós desejamos, aqui, agora, hoje, nesse momento. Paz a todos.